Repita comigo: Senhor, Senhor, fala comigo nessa noite. fala comigo nesta noite. Amém? Amém. A palavra que nós lemos é muito conhecida no livro de Mateus, no capítulo 3, quando vem falando sobre João Batista. E quando falamos sobre João Batista, estamos falando de um homem anormal. Porque a Bíblia diz que João Batista ele era filho de Isabel e o seu pai atendia pelo nome de Zacarias. Porém, Zacarias era sacerdote na época. Aleluia, E glória a a sua Deus. esposa Isabel, ela era estéril, não tinha condições de ter filhos. Porém, sabemos que todo sacerdote tinha o dever, a obrigação e a ocupação de interceder a Deus pelo povo. Era diferente do profeta, porque o profeta, Deus falava ao profeta, assim como fala no tempo de hoje, e o profeta fala ao povo. Porém, o sacerdote é diferente, o sacerdote vai interceder a Deus pelo povo, ou ia naquela época. Então, Zacarias, ele estando no lugar, intercedendo a Deus e queimando incensos, como era de costume na época, a Bíblia diz em que apareceu a ele o anjo Gabriel Glória a Deus. e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. E Zacarias, por ouvir aquela voz, ele ficou pasmo, ou ele ficou amedrontado, e quando olhou para o lado, um pouco inclinado já para cima, observou e viu um varão que era o anjo. Aleluia. O anjo que atendia e ainda atende pelo nome de Gabriel. Aleluia. E ele olha para Zacarias e diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel dará à luz a um filho. Aleluia. Mas Zacarias olha para Gabriel e diz assim: mas como pode? Porque Isabel, além de estéril, já era avançada em idade. Então observamos que se Gabriel olhou para ele e disse que a sua oração foi ouvida, então por esse motivo Zacarias orava, ou tinha orado há algum tempo atrás. Talvez até poderia ter deixado de orar naquele momento, mas certamente orações foram feitas por esse motivo. Aleluia, glória a Deus. Então Gabriel continua entregando a mensagem, lembrando que Gabriel é conhecido como anjo mensageiro, porque o mesmo Gabriel que apareceu a Zacarias foi o mesmo Gabriel que apareceu também a Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. E por que não dizer que também foi o mesmo Gabriel que apareceu a Agar no deserto, então conhecido como anjo mensageiro. E ele continua falando a Zacarias e diz assim: olha, eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus aquilo que acontece aqui na terra. Mas como tu duvidaste das minhas palavras, tu ficarás mudo e não falarás enquanto tudo aquilo em que aqui eu falei não se cumprir. Só que as pessoas estavam lá fora esperando o sacerdote voltar. E foi notório em que ele estava demorando mais que o normal. Então já havia uma certa inquietação. E depois que Gabriel se ausenta, o sacerdote ele sai. E quando ele vai saindo, as pessoas observaram e, eu imagino, começando a perguntar a Zacarias o que houve, qual foi o motivo. Mas o homem já não falava mais. Então ele se comunicava apenas por assinos. Quando a Bíblia vem falar por assinos, está se referindo por gestos ou falar assinando. Se fosse no tempo de hoje, utilizaria a caneta e o papel. Porém, no tempo em que nós estamos tratando, estavam ali com penas e tintas. Então era a forma em que Zacarias ele tinha por falar, ou por gestos, ou por assinos, assinando, melando a pena ali na tinta e assinando para que alguém pudesse entender o que ele tinha falado. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, Isabel ela concebeu. Então Zacarias começava a ver a providência de Deus quando olhava para sua esposa, mesmo sendo avançada em idade, e observava que a sua barriga crescia
e que a sua gestação era uma gestação em que estava com saúde, com virtude, porque o próprio Jesus ele falou que Isabel seria mãe de um menino cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre. Glória a E se Deus. formos observar a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar em que ele foi cheio do Espírito Santo antes ainda de nascer, porque estava no ventre. Mas nós vamos encontrar o cumprimento da palavra de Deus e dando seguimento à palavra em uma certa ocasião em que se reuniram e disseram: olha, vamos escolher agora o nome do menino. O menino, ele já nasceu, então agora vamos escolher o nome. Glória a Deus. Então a reunião naquela sala, cada um tinha a sua opinião. E acabaram esquecendo que o mudinho, que tinha parte no negócio, que era o pai do menino, estava ali. Porque todos se manifestavam, mas o mudinho não, porque estava sem voz. Alguém precisaria contemplar com os olhos quando ele assinasse com a mão, como quem dissesse: eu quero falar, mas não posso. Mas alguém olhou e disse: calma, falta ouvir o pai do menino. Aleluia. E Glória a quando Deus. olha para Zacarias, ele assinando e começa a dizer: o nome dele será João. Então volta-se a voz e ele fala: o nome dele será João Batista. Aleluia. E as Glória pessoas a que Deus. estavam naquele momento, observando a situação, começam a remungar e apontar uma para outra e perguntar: o que será esse menino? Que o seu pai, que estava sem a voz com o seu nascimento, voltou a falar. Ele vai ser alguma coisa de anormal. Então diz a Bíblia no texto em que nós lemos que aparece agora João Batista pregando no deserto, pregando ao povo para que se arrependesse dos seus caminhos, para que acreditasse no Jesus Cristo. Então Zacarias, o pai, já tinha visto o cumprimento da promessa. Isabel, a mãe, também tinha visto o cumprimento da promessa, tinha visto o menino crescer, e agora o menino inicia o ministério, que era planear o caminho para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando que ele começava a pregar a palavra e as pessoas que se arrependiam eram batizados por ele e davam procedimento à sua fé. Então a Bíblia diz em que João ele estava batizando, sempre batizando. Só que houve um dia que eu quero chamar a atenção dos irmãos em que foi diferente. Era comum em ver João Batista juntamente com os seus discípulos, porque a Bíblia diz que ele também tinha discípulos, batizando as pessoas, batizando agora os novos crentes no rio. E em todo momento que ele batizava os crentes no rio, eu imagino ele batizando um, seus discípulos batizando outro, e os crentes saindo dali regozijados. Aleluia. Glória a Deus. E os crentes saindo dali felizes. Só que houve um momento em que João ele para. Porque quando ele batiza, naquele momento, um dos crentes, eu imagino ele descendo agora, o crente que estava na sua mão e levantando novamente, quem sabe dizendo: eu te declaro nova criatura em Cristo Jesus, e levanta a cabeça. E quando ele olha para fora do rio, ele não via ali uma pessoa normal que estava esperando para ser batizado. Mas diz a Bíblia que o nosso Jesus já estava esperando para ser batizado. Glória a Deus. E quando ele olha para fora do rio e que vê Jesus, ele não diz: o próximo irmão, não. Mas ele aponta o dele e diz: aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu vos batizo com água, mas virá um além de mim, que eu, João, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus ele vai agora se aproximando. João corre ao encontro de Jesus e diz: o que é isso? Ao invés de eu ir até ti, és tu que vem até mim. E Jesus olha para ele e diz: deixa que assim seja, para que tudo corra conforme o que está escrito. Então Jesus entra no rio
E João, batizando o mestre, a Bíblia diz que naquele momento abre-se uma luz, e agora está uma claridade em que desce o Espírito Santo em forma de uma pomba, e uma voz que se ouve do céu, uma voz magnífica, em que diz: eis aí o meu filho amado, de quem eu tenho me comprazido. Deus estava falando: eis aí o meu filho amado, de quem eu tenho me agradado, de que desceu dos céus, de que esmagará a cabeça da serpente, de que subirá novamente e sentará ao meu lado, e assistirá a todos os acontecimentos, e contemplará as glórias e as aleluias que os crentes numa noite de quinta-feira estará reunido na igreja juntamente com o pastor Josias, glorificando ao meu nome e dizendo que só eu salvo, só eu curo, só eu batizo, preparo o homem e levo para os céus e faço a mulher estéril filho, mesmo sendo avançada em idade. Esse era o Jesus que João Batista estava pregando e planeando o seu caminho. Então observe que João, ele batizava, pregava o evangelho, mas João Batista era um homem diferente, porque ele era magro, porque ele não tinha o seu corpo sarado, mas era um homem magro, em que se alimentava de mel, em que se alimentava de mel silvestres e de gafanhotos. Então ele não era um homem aparentemente ou fisicamente bem estruturado, mas era um homem magro, era um homem com a pele queimada do sol, mas quando abria a sua boca, o Espírito Santo se manifestava, as lágrimas desciam das pessoas e levantavam a mão e diziam: eu quero aceitar a Jesus, porque eu vejo a presença de Deus na vida desse homem. Era um profeta em que não alisava, não tinha a sofisticação em que muitos hoje têm. Não era um profeta cheio de R's e cheio de S, mas era um profeta que apontava o dedo e falava a verdade. A Bíblia diz que Herodes, que era na época o rei, ele tinha temor, ele temia João Batista. João Batista era apenas uma voz que clamava no deserto. Herodes era o rei daquele momento, daquela cidade. Mas o que acontecia é que João Batista era cheio do Espírito Santo e Herodes, ele tinha temor e temia João Batista. Diz a história em que uma vez na semana abriam-se as portas do palácio, em que as pessoas elas iam e tinham um contato com Herodes para fazer os seus pedidos. Uns levantavam as mãos e Herodes perguntava: o que está precisando? Uns diziam: estamos precisando de uma infraestrutura melhor, estamos precisando do investimento na saúde. E ele dizia: faça-se o investimento na saúde, faça-se o investimento na estrutura. E as pessoas gritavam e diziam: voz de Deus e não voz de homem. E ele era um rei querido na época por alguns, por conta dessas medidas em que ele tomava, porque as portas do palácio elas se abriam. Mas diz a história em que um certo dia, quando Herodes levanta a cabeça e dizia: o próximo, não tinha um simples cidadão ali, mas estava lá um homem com peles de camelo, vestido de peles de camelo, com a pele toda queimada. E Herodes pergunta: qual é o seu problema? E ele diz: o problema não é meu, o problema é teu, porque tu és um adúltero, porque Herodias, a mulher que tu vive, não é tua, mas é a mulher do teu irmão. E diz a história em que Herodes grita e diz: tira esse homem daqui. Então tira João Batista. Mas toda quarta-feira em que tinha reunião, João Batista não podia entrar, mas de fora ele gritava: adúltero, estás com a mulher do teu irmão. E Herodes ficava agoniado com aquilo e dizia: não deixa nem ele passar no portão. Na quarta-feira, mesmo estando de longe, ele gritava: adúltero, e se ouvia a voz de João Batista, porque João Batista ele não alisava, falava a verdade, apontava, mas Herodes temia prendê-lo, temia em que naquele momento pegasse o profeta e jogasse no cárcere. Quantos estão entendendo? Dê um glória. Então diz a história em que o rei Herodes, ele agora observa e diz assim: eu quero agora dois homens em que não permitam a entrada desse homem, em que não permitam a aproximação desse homem. Tudo bem,
está combinado. Mas nesta quarta-feira foi algo diferente em que aconteceu, porque quando ele abriu a porta do palácio para esperar os pedidos em que chegassem as pessoas com as petições, não tinha ninguém, pastor Josias. E ele observa agora, olha para o soldado e pergunta: onde está o povo? Ninguém veio fazer os seus pedidos. E alguém olha e diz: olha, eu não tenho notícia muito boa ao rei Herodes, porque o povo não está aqui. Onde é que o povo está? O povo está lá no Jordão. O que é no Jordão? Abriu uma igreja lá. E que igreja é essa? É uma igreja diferente. Quem é o pastor? O pastor é João Batista. É um homem que quando abre a boca o povo glorifica. Lá o povo recebe o Espírito Santo. Lá o povo começa a adorar. Lá o povo começa a sentir a presença. E não tem ninguém para fazer o pedido. Estão todos lá. Então naquele momento também sabemos em que Herodias odiava João Batista, mas houve uma festa, e nessa festa houve a moça, e quando aquela moça muito formosa estava agora dançando, então Herodes olha para ela e diz: pedes o que queres, porque tudo que tu pedires eu também te darei. Tudo que tu pedires, se pedires a metade do meu reino, eu te darei. Então a moça volta, vai até onde está sua mãe e faz a mãe saber agora o que foi que o rei falou. E quando ela fala agora as palavras do rei, a mãe olha e diz assim: olha, pede para ele a cabeça de João Batista no prato. Mas a palavra do rei era uma palavra que não poderia voltar atrás. Se ele disse que tinha, aleluia, que daria aquilo que fosse pedido, ele teria que dar aquilo que fosse pedido. Diz a Bíblia que se mudou o semblante do rei, porque sabia em que João Batista era profeta e era homem de Deus. Então João Batista está preso. E quando João Batista está preso, ele agora temente olha para o soldado e diz: vai lá e traz a cabeça de João Batista no prato. Então observe que o final do profeta não foi um final tão glorioso, mas foi um homem que não temeu, foi um homem que não fechou a sua boca no momento que devia falar, foi um homem que o Espírito Santo estava dentro dele e as suas palavras faziam com que as pessoas o ouvissem. Mas até mesmo na morte, até em todos os momentos da sua vida mais difícil que estivesse, ele sabia em que estava no caminho certo, em que o seu corpo tombaria aqui, mas em que lá em cima havia algo preparado para ele. O lugar estava preparado, a mudança estava preparada. Ele não temia, porque sabia que o que havia de vir certamente viria e não demoraria. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então ele dizia: reproduzes frutos de arrependimento. Porque a missão de João foi planear o caminho para que quando Jesus viesse, até o próprio Cristo uma certa vez deu testemunho de João e disse: aqui, nascido de homem, nascido de mulher, melhor dizendo, nascido de mulher não existe, nunca existiu e nem existirá homem maior do que João. Porém, na verdade, eu digo que o menor no reino dos céus é maior do que ele. O próprio Jesus deu testemunho de João Batista, porque João Batista ele foi o profeta, cheio do Espírito Santo ainda dentro do ventre materno. O seu final foi a morte e ser decepada a sua cabeça. Mas sempre falou a verdade, sempre pregou o Evangelho. E está Jesus Cristo agora dando continuidade. Está Jesus Cristo agora dando continuidade ao Evangelho, à pregação da palavra, e dizendo aos homens: tem jeito, dizendo aos homens: eu mudo a história, dizendo aos homens: eu sou o Cristo. Ele mesmo fez a pergunta e disse: quem dizem os homens que eu sou? E uns olham para ele e diz: tu és o Elias, tu és o profeta. E ele olha para Pedro: e tu, Pedro, quem diz que eu sou? E Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas eu também te digo que na verdade tu és Pedro. Sabemos que o nome Pedro significa pedra pequena, ou significa fragmento de uma pedra, mas Jesus disse: eu também te afirmo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, pode até acontecer o que aconteceu com João, pode até ter a cabeça decepada, o inferno pode agora se montar, aleluia, o inferno pode agora se juntar contra a vida da minha igreja, mas tem uma coisa, vai ser de balde, não vai prevalecer, porque ainda
Muitas vezes começamos a encher as nossas orações de porquê, Deus? Para que isso, Deus? Já faz tanto tempo. Por que tenho que passar por tudo isso? Eu oro tanto e não vejo nada. Mas nessa noite Deus está dizendo, meu filho, minha filha, te lembra que as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Te lembra que a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E tu é a minha igreja. O que está fora do lugar não te preocupa. Eu ainda sou Deus que coloca no lugar. O que está longe não te preocupa. Eu ainda sou Deus que coloca na linha. A minha trena, ela não falha. A minha trena, ela é perfeita. Nem que eu tenha que levantar outro João Batista, mas tudo que está errado vai se direitar. A minha palavra vai consertar. O meu espírito vai erguer. E Satanás vai cair por terra mais uma vez, porque ele é derrotado. E ele só serve para ser usado para eu trazer a você experiências, diz o Senhor. Muitas vezes é necessário em que tudo fique de perna para o ar. Muitas vezes é necessário em que aconteça certos terremotos. Muitas vezes é necessário em que a prova seja tão grande que muitas vezes a nossa fé até vem querer esfriar. E começamos a perguntar, começamos a questionar e começamos a dizer, meu Senhor, eu vou morrer nesse deserto? O Senhor não vai fazer nada por mim? O Senhor não vai me erguer? O Senhor não vai me levantar? O Senhor prometeu que iria salvar alguém da minha família, não estou vendo nada. O Senhor prometeu que ia me curar dessa enfermidade, eu não estou vendo nada. O Senhor me prometeu que iria abrir a porta, eu não estou vendo nada. Mas Deus nessa noite Ele está dizendo, não te preocupa, porque a palavra é única. As portas do inferno não vai prevalecer. Aleluia, a humilhação não vai ser para sempre, porque ainda existem providências. E se eu tiver que enviar Gabriel, eu vou enviar Gabriel. Mas se o negócio for mais sério, eu precisar enviar Miguel, que é anjo de guerra, eu vou enviar Miguel. Os demônios vão ser cortados, eles terão que sair da frente, porque a pedra de tropeço não vai ficar por todo o tempo no teu caminho. É porque muitas vezes a pedra de tropeço é colocada no caminho, aí vem aquelas situações de certos espíritos malignos sentar em cima e dizer, daqui eu não saio, vou neutralizar a vida dele, vou neutralizar a vida dela. Mas nesta noite Deus está dizendo, não vai neutralizar nada, rapaz, não vai neutralizar nada, porque o controle é meu. Eu vou tirar a pedra do caminho, eu vou limpar o caminho, os garranços vai sair, os embaraços vai sair, vão entrar na mente de alguém e alguém vai vir correndo, entrar por essas portas e vai aceitar a Jesus, mas a tua vitória ela vai vir, porque a palavra que eu falo nessa noite é verdadeira, diz o Senhor. E é desse jeito que as coisas acontecem. Glória a Deus. Às vezes é necessário cair na prisão. Às vezes é necessário passar por açoites na praça pública. Mas o que mais nos alegra é porque Deus Ele nunca nos deixa só na nossa caminhada. Observamos que a morte ou as mortes dos discípulos não foram mortes tão bonitas, podemos assim dizer. Observe que a morte de Pedro, quando ele foi morrer, ele teve o direito de fazer o último pedido. Sabe qual foi o pedido de Pedro? Glória a Deus. No momento de ser crucificado, ele observou e disse, eu tenho um pedido a fazer. E os homens perguntaram, qual é o seu pedido? Eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque Pedro estava reconhecendo que não tinha condições de ser idêntico a Jesus. Ele estava reconhecendo que o Jesus que veio aqui e morreu na morte de cruz para nos salvar, é o mesmo Jesus que está sentado no trono diante de Deus, do lado de Deus, à direita do Pai, e está olhando para a minha vida e para a tua vida. É o mesmo Jesus que observa e quer ver as noites escuras
Que muitas vezes alguém está dormindo do lado da cama e não vê, mas as lágrimas rolam, os pedidos rolam, os hinos são cantados, o coração fica angustiado, a cabeça dói por causa das lágrimas que querem sair. E muitas vezes alguém está dormindo e não vê, mas Deus está lá de cima. Jesus Cristo está sentado no trono e está dizendo: eu estou vendo tudo. Essas lágrimas vai ter fim. Espera só mais um pouco. É um processo que está passando, mas quando terminar esse processo, tudo vai passar. Mas por enquanto é necessário passar na moinha, porque a moinha de Deus, muitas vezes, nós pensamos e dizemos: eu vou morrer, porque está muito pesada a minha cruz. Essa moinha, ela está muito apertada. Eu estou passando espremido. Eu estou passando espremida. Eu não vou suportar. Mas Deus está dizendo: calma, porque a espessura da moinha, quem está dominando sou eu. Eu quero fazer um negócio diferenciado. Não te preocupa, confia mais em mim. Espera mais um pouquinho, porque eu estou trabalhando no negócio e vai sair tudo direitinho, porque eu não erro naquilo em que eu estou operando. Glória a Deus. Concluo agora. Glória a Jesus. E tem processos que são dolorosos. Tem processos em que nós olhamos, as pessoas até chegam, abraçam, a campanha chega, louvam os hinos, fazem oração, abraçam, dá tapinha nas costas e diz assim: vai passar, espera mais um pouco. Mas só quem sabe é quem passa. Só quem sabe é quem passa as noites escuras. Só quem passa é quem sofre as humilhações. Só quem passa é quem sofre os empurrões. Só quem passa é quem sofre as palavras duras que vai lá dentro, em que dói na alma, em que dói no espírito, em que as lágrimas descem. É quem sofre as afrontas. Mas nesta noite Deus está aqui falando através da sua palavra de forma poderosa e está dizendo: eu estou vendo todo o processo, eu estou vendo toda a tormenta, eu estou vendo toda a situação, eu estou vendo todo o travamento que está acontecendo, eu estou vendo quando alguém fala as coisas para você e você muitas vezes chora e você muitas vezes quer gritar e dá vontade até de sair na rua gritando e dizendo: eu vou enlouquecer. Mas nesta noite aqui tem socorro de Deus que está dizendo: a tua mente está nas minhas mãos, o teu domínio está na minha mão, o teu coração sou eu quem estou cuidando. Não vai ter infarto, não vai ter AVC, não vai ter doença, porque eu estou cuidando, estou guardando, eu estou trazendo saúde para ossos que já não têm saúde, eu estou trazendo saúde para circulações que estão quase parando, eu estou trazendo labaracamba, surimidaçosania, eu estou trazendo força para pessoas que já estão procurando uma árvore para ir para baixo e para deitar e morrer, mas não é tempo de morrer. Recebe a força de Deus nesta noite, recebe a autoridade de Deus nesta noite, porque alguém vai ver a tua vitória e a bandeira vai ser erguida, porque que me coma na macia. Deus está falando entre nós nessa noite, neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que já estão esperando até o caixão sair. Glória a Deus. Mas nessa noite é noite de socorro de Deus nesse lugar. Socorro, labaracana, chuvas. Nessa noite é particular que Deus convidou a você. O Espírito Santo convidou você para te dizer: olha, nesses últimos dias eu vou permitir tanta coisa acontecer nesta terra. Ainda irão vir tantas situações, muitas covas irão se abrir, mas a tua eu estou fechando, eu estou te guardando, estou te guiando, estou te dizendo: olha, eu estou, aleluia, me interessando, eu estou me agradando dos teus caminhos, mas só que eu vou apertar mais um pouquinho, porque você precisa chegar no lugar em que eu quero que você chegue. Eu vou dar um pouco mais de aperto, eu vou começar a apertar só mais um
Ele está pensando que vai conseguir conduzir todos à perdição, mas não vai. Porque nesta noite Deus ele está falando aos nossos corações que é noite de mais intimidade com Ele, é noite de mais aproximação com Ele, é noite de receber mais autoridade dEle, é noite de receber mais unção da parte de Deus, é noite de receber, aleluia, mais força para caminhar, é noite de alguém se começar a se preparar, porque alguém vai bater na porta e vai dizer, olha, vai lá em casa, porque está tudo de cabeça para baixo, alguém lá está endemoniado, então os trem vai começar daí, e Deus vai usar as tuas mãos para expulsar, Deus vai usar as tuas mãos para erguer, Deus vai usar as tuas mãos para levantar, vai libertar através de você, vai vir para a igreja, e alguém vai olhar e vai dizer, eita, está dando fruto, Deus ele vai começar a mostrar para o mundo que ainda existem crentes na terra. Quando começamos a orar, quando começamos a buscar, Deus ele pela sua misericórdia, ele nos usa para certas situações desse tipo. E o mistério que Deus tem com essa igreja nesta noite é um mistério em que ele está dizendo, olha, eu quero mais aproximação, porque eu vou usar você para situações como essa em que estão vindo por aí. Eu vou usar você para situações mais difíceis, porque quem vai fazer não é você, mas é o meu Espírito Santo que estará dentro de você. É o poder que eu vou liberar. Então nesta noite, sai com essa palavra da parte de Deus. Deus ele quer mais intimidade contigo. Deus ele quer te usar mais nessa terra. Deus ele não está interessado em nós adquirirmos bens materiais ou casas em que alguém passe, olhe e pare para admirar. Não, Deus ele não está interessado no nosso carro. Deus não está interessado se alguém tem uma conta bancária. O interesse de Deus nessa noite é a vida diante dele. O interesse de Deus nessa noite é disponibilidade para que ele possa usar, para que o seu Espírito Santo ele possa fazer morada e habitar no teu corpo nessa noite. Então guarda essa palavra, que Deus abençoe, que Deus continue ajudando, que Deus continue te abençoando. Se nós estivermos firmados, aleluia, firmados na rocha que é Cristo, nenhum, aleluia, do inferno, ele poderá acabar com as nossas vidas, porque ficarão debaixo dos nossos pés, porque Jesus nos dá essa autoridade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus continue dando graça e dando força a esta igreja, amém? Amém, glória a Deus. Queremos também convidar a todos que ainda não nos acompanham no nosso canal do YouTube. Nós temos sempre mensagens, estamos postando lá, o nome é DC José Luciano. Vai lá, assiste os nossos vídeos, comenta, deixa um like e dá glória ao nome de Jesus, porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer na nossa vida. E que esse ano de 2022, se Jesus não voltar, que seja um ano em que Ele nos encha e nos encha e nos encha até transbordar. Diga amém. Amém. Com esse amém você concordou com o que foi falado. Glória